Boa noite, pessoal. Agora o oficial. Boa noite, pessoal da live. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início aos nossos trabalhos, né? E eu vou dar os recadinhos. Faz tempo que vocês me veem aqui, né? Aqui. Hoje eu vou dar os recadinhos, tá? Nossa casa vive de doações, aos quais desde já eu agradeço, que, como vocês podem ver, graças a Deus a casa está cheia de doações. Mas, assim, as doações, elas, quando nós temos excesso, nós até dividimos com outras casas também, né? E dia 26 nós vamos ter o nosso super pechinchão, sem ser domingo que vem agora, né? O outro. Inclusive, no dia 26, que é o domingo, não haverá trabalho na casa. Esse pechinchão é onde a gente vai vender peças a R$ 1. Peças boas, em bom estado, em que as pessoas que puderem vir nos ajudar ou divulgarem o nosso pechinchão para que a gente possa arrecadar, a gente fazer a reforma, fazer as melhorias que a gente precisa na nossa casa. E também já aproveitando, após o pechinchão, que é no dia 26, no período de 27, que seria na segunda-feira subsequente do pechinchão, até 3/11, nós não teremos trabalhos na casa. Essa casa vai estar fechada, porque nós vamos fazer uma reforma. Então não tem como, infelizmente, fazer a reforma e termos os trabalhos, tá? Então, não se esqueçam, do dia 27 ao dia 3, a casa não estará aberta, ok? Porque senão vocês vão chegar aqui e vai estar fechado, tá bom? Ou o pessoal da live também vai sintonizar. Cadê a casa do caminho? Tá bom? Então, também se vocês tiverem pessoas que frequentam, que vocês conhecem e não estão aqui, avisem, porque, ou seja, na semana do dia 27, na quinta-feira, nós não vamos estar aqui. Nem terça, nem quinta, nem... E já aproveitando, falando os horários da nossa casa. Todas as terças e quintas, às 20, sexta, às 14, domingo em 2 horários, 9 e 10h30. E no sábado nós temos a evangelização infantil. Quem tiver filhos, sobrinhos, agregados, é só trazê-los para que eles possam conhecer quem é Jesus. E é um trabalho muito lindo da nossa casa, que eu particularmente acho que é o trabalho mais importante, né? As crianças crescerem sabendo quem é Jesus, que ser humano lindo que eles vão se tornar, não é verdade? Então, não perca a oportunidade, não precisa agendar, é só chegar, o pessoal vai aqui, vai recebê-los, tá? Os pais podem ficar juntos, não tem problema algum, sabe? Através de uma forma lúdica, eles vão conhecer quem é o Mestre Jesus. Então, gente, vamos, quem tem filho, sobrinho, pessoas, crianças próximas, aproveita, faz muito bem, ok? Como eu falei das doações, quando tiverem alguma peça em bom estado, em que a gente possa revender, a gente agradece de coração, para que a gente possa manter a nossa casa aberta. Porque se não são as doações, a gente não teria como manter as nossas... pagar as contas, aluguel, água, luz, enfim, né? E se vocês não nos ajudarem, nossa casinha não fica aberta, né? Mas isso não vai acontecer, não aconteceu até agora, não vai ficar, né? Que graças a Deus temos vocês, tá bom? Nós também temos algumas famílias que a gente atende com cestas básicas, e se puderem nos ajudar para que essas famílias possam receber o alimento, que muitas vezes é a única coisa que eles recebem. Também, se tiverem 1 quilo de alimento, ou mesmo se não quiserem trazer propriamente dito o alimento, né, quiserem fazer doação em dinheiro, hoje em dia a gente tem o Pix, que facilitou a vida de todos nós. Então, nós temos o número de Pix aqui, doar também a quantidade, a quantia que cada um puder, com certeza. Ok? Evangelho no lar, como todos nós estamos fazendo, isso é muito bom, isso é maravilhoso, só nós que fazemos sabemos os benefícios que isso causa na nossa casa, o impacto é grande quando a gente começa a fazer o Evangelho,
as coisas realmente mudam. Quem ainda não faz, nós estamos aqui à disposição para auxiliar, para ensinar. Nós temos inclusive um folhetinho impresso com passo a passo de como se é feito, como se faz o Evangelho. Algo simples, durante 15 minutos, uma vez por semana. Né? E assim, as pessoas acham que o Evangelho no lar é algo espírita, mas não é. Né? Lá na época de Jesus, o primeiro Evangelho foi feito na casa de Pedro. Então, as pessoas que chegarem e falam, isso é coisa de espiritismo, pode ir lá na Bíblia e mostrar para ele, não, tá bom? E nós estamos à disposição, não só para o pessoal que está aqui, mas para o pessoal também que está nos assistindo também. A gente se predispõe a auxiliar, a fazer chamada de vídeo, se for o caso, para que vocês também se beneficiem em relação ao Evangelho no lar. Aproveitando o pessoal da live, corre lá, pega a aguinha que a gente vai fazer a fluidificação após a palestra. Ok? O pessoal aqui já trouxe para a espiritualidade colocar o remedinho. E o pessoal da live, coloca aí um copinho. A espiritualidade também vai aí na casa de vocês, não só agora, mas em qualquer horário que vocês assistirem essa palestra. Tá? Se vocês quiserem assistir também novamente a palestra, sintoniza lá no canal do Facebook que nós vamos estar lá. E hoje em dia nós também estamos no YouTube. Então, não tem a palestra que vocês... A Rosana vai fazer a palestra hoje. Eu queria ver a palestra do dia 16/10. Procura lá que nós vamos estar lá. E a água vai ser fluidificada também. E vocês vão receber todos os benefícios que forem divulgados nessa data. Tá bom? Então, boa noite. Nesse instante, então, vou convidar quem se sentir à vontade a fechar os olhos e vamos agradecer imensamente a Deus pela oportunidade que nos oferece de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos, Senhor, por ter nos trazido aqui, pelo dia de hoje, pela nossa vida, pela nossa jornada. Rogamos a Dr. José Maurício, mentor dessa casa, e toda a sua equipe, que nos ampare, nos auxilie, que coloque em cada um de nós os seus fluidos revitalizantes, que possamos ouvir, aprender, assimilar e praticar tudo o que aqui foi dito nessa noite. Agradecemos novamente aos mentores pessoais de cada um e rogamos, Senhor, que a cada dia mais cresça em nós o desejo de buscarmos a nossa evolução espiritual. E assim, com os corações cheios de gratidão, vamos envolver a Rosana, que vai fazer por nós a palestra dessa noite. Graças a Deus. Boa noite, pessoas lindas. Boa noite, pessoal da live. Todo mundo bem? Hoje tá mais fresquinho o dia, né? Tá mais gostosinho do que aquele dia que tava chovendo, né, gente? Poxa vida. Então, vamos lá, gente. Nós vamos... Nosso livrinho que a gente vai já começou, né? Essa semana é esse aqui. Caminho, Verdade e Vida. Quem é que falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Foi Jesus. Né? Ninguém chega ao Pai se não for por mim, né? Por Ele, Jesus. E hoje a gente vai falar o capítulo 3, que é Examina-te. Aí esse examina-te, a gente pensa, né? Pensar, ponderar, né? A gente tem que fazer uma reflexão aí. E vem lembrar uma outra palavrinha que está no livro dos Espíritos, As Leis Morais, a questão 919. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, a gente se conhecendo, a gente se examinando, a gente vai fazendo as mudanças necessárias na vida da gente. Né? Primeiro, a gente tem que se conhecer, porque se a gente não se conhecer, o que a gente vai mudar? Tá tudo certo. Né? Por isso, dessa reflexão, que é muito importante.
né? E a 919A, eu não vou ler porque ela é muito grandinha, fala de Santo Agostinho, Agostinho vem trazer para a gente uma receitinha para a gente fazer no nosso dia a dia. Ele tinha esse hábito. Todos os dias à noite, ele fazia uma reflexão do que ele tinha feito durante o dia. Né? O que ele tinha feito, o que ele não gostou, o que ele achou que ele magoou alguém, né? As coisas que ele fez, que foi legal, que ele gostou, ele fazia essa reflexão. Para que ele fazia essa reflexão? Para ele poder trabalhar isso no dia seguinte, ele fazer diferente do que ele fez no dia anterior. Principalmente aquilo que ele não tinha, né, feito tão legal. Daí ele falou assim, não, eu tenho que me dedicar mais. E ele fazia isso todo dia, que é uma reflexão que a gente tem que fazer. Porque o nosso dia é tão corrido, que acho que vale a pena a gente perder uns minutinhos, perder entre aspas, né? Porque a gente não perde, a gente só ganha. Né? A gente parar, refletir e lembrar o que a gente fez durante o dia. Aquilo que tocou o coração, que você, puxa, não foi tão legal. Então, no dia seguinte, vamos aproveitar e vamos fazer melhor, porque o nosso dia é uma rotina. Não tem jeito, a gente acorda, aquela correria em casa, vai para a rua, vai para o trabalho, sai do trabalho e vai para a escola, então a nossa rotina é a mesma. Então, a gente vai ter condições de avaliar o nosso dia, provavelmente a gente vai ter a oportunidade, porque a gente vai fazer de novo, a gente tem a oportunidade de fazer melhor. Né? Que é a sequência. Depois, se vocês leem lá no Livro dos Espíritos, a questão 919A, é a história de Santo Agostinho. Ele dá essa receitinha. Vamos ver se a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia. Né? Coisa de 10 minutinhos. Né? Só que não deita não, porque se a gente deitar, a gente dorme. Tá? Sentadinho na cama, comportadinho. Se deitar para fazer o Pai Nosso, no meio a gente dorme. Né? Então a gente tem que adquirir essa disciplina. Eu falo de experiência própria, tá, gente? Experiência própria. Quando eu vou fazer minha oração à noite, eu sento na minha cama, faço a minha oração, aí eu vou, desligo a luz do meu quarto e vou deitar. Se eu fizer isso antes, eu vou acordar no dia seguinte, eu estava onde mesmo? Normal, porque a vida da gente é muito corrida, né? Então vamos lá ver agora. Vem, né, Paulo, através manda a carta, né, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Fala assim, nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Contenda o que é? Não faças por discussão, discordância, combate. Não faça por causa disso. Ou a vanglória, que é vaidade, orgulho. Você fazer alguma coisa de acordo com a vaidade, você entrar numa discussão, numa briga por causa de uma coisa que você acha, mas sim, simplesmente por humildade. Faça de coração, faça de amor. Né? Passe aquilo que você sabe com amor. Isso é muito importante. Aí Emmanuel vem trazer assim para a gente. Se na ordem divina antes, o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Então, não importa, todos, sem exceção. Mesmo que a gente não concorde. Mesmo que a gente ligue o botãozinho do nosso preconceito. Todos são criaturas de Deus. Não importa. Ele não fez distinção de ninguém. Né? São todos nós, independente de onde a gente está nesse universo, somos filhos de Deus. Então, cada um de nós tem lá o seu cantinho. Né? Se, na ordem divina, cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. E é verdade, né? Na natureza, todo mundo tem a sua função, que ele fala aqui das árvores, né?
elas produzem de acordo com o que ela foi programada para fazer. Né? A macieira produz maçã, e assim todas as coisas da natureza. Então, elas vêm para cumprir uma função, para cumprir uma missão. Né? Cada plantinha, cada florzinha tem o seu porquê. Não é do nada. Cada bichinho, mesmo aqueles que a gente não gosta muito, eles têm uma função, senão eles não existiriam. Né? Da mesma forma, o ser humano também, né? Cada discípulo, né? Cada trabalho cristão, o discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. Cada um vai dar aquilo que já tem conhecimento e tem entendimento para dar. Ah, mas eu não consigo fazer, né, uma palestra, por exemplo, que nem a Hilda, por exemplo. Não tem problema, não é que a minha palestra é pior que a dela. Não, ou a dela é melhor que a minha. Não, a gente vai colocar o nosso entendimento, o nosso conhecimento. E cada um de nós é assim. Na nossa vida, não é só aqui. Dei o exemplo aqui da casa, mas não é só aqui. A gente vai dar aquilo que a gente já está preparado para dar. Né? Então, a gente, por isso que vem aquele dentro do examina-te. O que eu estou dando? O que eu estou contribuindo? Né? Que nem às vezes, né? Um exemplo que eu sempre falo, martelo, por quê? Porque a gente tem que se conscientizar, né? Quando vem alguém e agride a gente de alguma forma, principalmente verbalmente, não é pessoal. A pessoa pôs para fora o que ela tem dentro do coração dela. Então, se ela não está bem, se ela está triste, se ela está chateada, se ela está magoada com ela mesmo, ela vai querer que você fique também. Então, não é pessoal. A gente tem que respirar, parar para pensar, isso não é pessoal. Se servir, legal. É alerta para quê? Para a gente viver as nossas posições, os nossos conceitos, a maneira com que eu estou me mostrando. Mas não é para brigar, não é para discutir, é para alertar. E é sempre isso, a gente põe para fora aquilo que a gente tem dentro do coração. Se eu estou brava, eu não vou falar com calma. Ah, né, Carlinha, querida? Não, a gente não vai. Se a gente está bravo, se a gente está chateado, se a gente está magoado, é o que eu vou verbalizar. É a maneira, eu vou dar o peso nas minhas palavras de acordo com como eu estou. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. E quando a gente ouvir alguma coisa, também passar por esse filtro. É difícil? É. Porque às vezes a gente não está bem. A gente também está chateado. O coração da gente às vezes está doído. Então a gente vai receber como um tapa. Mas só que respira. Né? Põe a aguinha do Chico na boca e não responde. Espera um pouquinho. Né? E é assim que a gente vai fazer. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes, quer dizer, dando a mesma oportunidade para os outros. A gente não está aqui passando férias não, gente. A gente não veio aqui para passear. Não. Deus deu uma oportunidade para a gente vir aqui e aprender. Fazer melhor. Aprender aquilo que eu não fiz e colocar em prática. E quando a gente está no plano espiritual, a gente vai lá, passando aquela fase, né? Até a gente chegar no arrependimento, que a gente passa pela revolta. Então, já avisei quem que já teve aula com a gente, né, Ildinha? Pula a parte da revolta. Pula. Já ajoelha no chão e começa a rezar. E começa a refletir no que você fez. Pula. Ah, eu não mereço. Se está lá é porque merece. Então, a gente já tem que pular essa parte. Né? Então, a gente vai lá, depois que passa por essa fase, tudo, a gente vai lá, aprende e vai colocar em prática onde? Aqui. Por isso que a gente se encontra no lugar certo, na hora certa. Com as pessoas que a gente tem que estar de acordo com o aprendizado que eu tenho que ter. Ai, papai do céu, me dê calma. Ele vai para onde? Em alguém que te atormente, entendeu? Para você respirar fundo e trabalhar calma dentro de você. Não vai pôr você dentro
né? Num mosteiro. Não. Vai pôr você lá, ficar todo mundo te cutucando para você exercitar a tua paciência. Então a gente sempre está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas que a gente tem que estar, com a família que a gente tem que estar, para a gente cumprir o nosso aprendizado. O que eu me propus. Eu não lembro. Ainda bem, né? Que a gente não lembra. Senão, eu acho que seria pior. Se a gente lembrasse. Né? O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada devemos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Então não me importa. Paulo veio dar esse conhecimento, porque ele também passou pelo processo e ele entendeu. Então não adianta brigar, não adianta discutir, não adianta ignorar. Não adianta, que nem eu falei aqui. Não adianta pôr a vaidade lá em cima, o orgulho lá em cima, senão a gente não vai aprender nada. Pelo contrário. A gente vai prolongar mais ainda, né, o nosso aprendizado. Que nem esse lá, vamos deixar para a próxima? Próxima não, vamos fazer agora. Vamos já começar? Não vamos perder tempo, não. A gente não tem mais tempo para deixar para a próxima. O planeta Terra está se regenerando. Ele já está mais para a parte final da regeneração. Ele vai se regenerar de qualquer jeito. Eu quero seguir o planeta ou eu quero ir para o planetão de provas e expiações? De novo, começar tudo de novo. Né? Então vamos lá. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou no desejo injusto da supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas, se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Então, se a gente fez no calor da emoção não tão legal, né? O nosso orgulho, como é que está sendo? Como é que a gente está se movimentando? Através do orgulho, da vaidade ou da caridade? O que a gente está procurando fazer? Então, se a gente está indo através do orgulho, que Deus tenha misericórdia desse pobre espírito que somos nós. Agora, se a gente está cumprindo a nossa parte, se a gente está fazendo com amor aquilo que a gente se propôs a fazer, nem todo mundo vai entender. Jesus agradou todo mundo? Quem somos nós? Mas continua, não desiste. Não devolva com a mesma agressividade ou a mesma indiferença que você recebeu. Faça a tua parte, insiste. Quando a gente está na escola não é assim? A gente não estuda, se mata de estudar porque a gente tem que passar, né? E a mesma coisa na vida é assim, a gente não vai agradar todo mundo. A maioria das vezes vão chamar a gente de tonto, de bobo, se a gente for muito bonzinho, né? Ou se a gente for aquela pessoa mais orgulhosa, né? Mais agressiva, mas, nossa, o que você vai aprender lá na casa comigo, meu Deus do céu? Então, independente, a gente não vai agradar. Então vamos fazer o melhor por nós, não é pelo outro, é por nós. A gente merece evoluir. A gente precisa evoluir. Então vamos fazer o melhor por nós. E se as pessoas não entenderem, segue, que nem ele fala aqui. Segue. Passa. Vai adiante e continua fazendo. Né? Daí ele termina assim. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa.
na época de Jesus, ele veio trazer o quê? Veio trazer para a gente um Deus que era pai, amoroso, era contra. Porque Deus era o quê? Aquele que castigava. Deus tinha esse conceito e assim precisava ser, porque nós, eu falo nós porque a gente já viveu naquela época também, nós éramos muito rebeldes. A gente só fazia coisa errada, então precisava tacar medo no povo para o povo seguir as coisas melhor. Agora, na época que Jesus veio, a gente já estava um pouquinho melhorzinho, então ele veio mostrar para a gente que Deus era um pai de amor. Imagina, que absurdo. Não entenderam nem ele, que acharam que ele vinha com uma espada para poder libertar o povo. Então, ele não foi compreendido. Então, a gente não ser compreendido, está tudo certo. Está dentro da norma, está dentro da lei. A gente só não pode desistir como Jesus não desistiu. Até lá no momento, antes de morrer, ele falou, Deus, perdoai-os, eles não sabem o que estão fazendo. E a gente não sabia mesmo. Ele pediu perdão, ele estava lá, né, dentro do nosso conceito, sofrendo, passando os perrengues que ele estava passando, e ele pediu por nós, pediu para Deus nos perdoar. E ele foi até o fim fiel a Deus. A gente, quando tropeça, a gente já xinga. Nossa, Deus, onde você está que você me abandonou? Sendo que nós somos responsáveis pelos nossos atos. É a lei de ação e reação. O que eu dou, eu recebo de volta. Faz parte da lei. E precisa ser assim para que a gente aprenda. Que a gente leve essa reflexão. Né? Que nem eu conhece-te, né, a ti mesmo, como está lá na 919 do Livro dos Espíritos. E esse daqui do examina-te. Olha para dentro de você, que é isso? Olhar para dentro da gente. E a gente fazer uma avaliação. Olhar a gente sem máscara. Não passando a mão na cabeça e dando desculpa. Ai, mas eu estava nervosa. Não. Eu estava com raiva. Eu estava doente. Você estava doente, os outros não. Então não tem que dar desculpa. Eu não tenho que ser agressiva com o outro porque eu não estou bem. Né? Jesus mesmo fala lá pra gente, pagar o mal com o bem. Por mais difícil que seja. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Essa reflexão. Aí eu trouxe duas frases aqui, né? Uma é de Confúcio, que ele fala assim, quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Para saber o que? Se a gente não está sendo mal. Aí Joana de Ângeles, que eu amo de paixão, né? Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco. Fala assim, faze um exame de consciência quando possas e quantas vezes te seja viável. Muitas queixas e reclamações desapareceriam se o descontente analisasse melhor o próprio comportamento. Tenha coragem de examinar-te com mais severidade, rememorando atitudes e palavras. Ao descobrires erros, apressa-te em corrigi-los. Busca aquele a quem magoaste e recompõe a situação. Então, que a gente consiga fazer isso. Né? A gente se mirar naquele que está sendo bom e refletir naquilo que não está sendo bom, porque se eu percebi alguma coisa que está dentro de mim. E Joana de Ângeles pediu para a gente fazer essa reflexão quantas vezes forem necessárias. Né? Daí a gente lembra de Santo Agostinho, que deu a receitinha. Joana de Ângeles veio reforçar isso. Certo? Então, que a gente consiga, né, fazer essa reflexão com a gente. E levar um pouquinho mais de amor para esse mundão de meu Deus aí. Tá bom?
Obrigado, tá? Beijo para vocês. Obrigada, Rosana. Vamos refletir sobre. Difícil a gente olhar pra gente lá dentro. Difícil. Nesse instante, então, o pessoal da live corre lá, pega a aguinha pra gente fazer a fluidificação das águas. E peço a ajuda de vocês aqui no salão. Nesse instante, então, vamos envolver o Mário com muito amor, que vai direcionar as nossas vibrações dessa noite. Vamos começar a envolver o nosso planeta Terra, nossa querida Terra, vibrações que já enviamos de amor, de paz, de harmonia, e que chegue a todos os povos, em todos os recantos dessa maravilhosa Terra. Indo um pouco mais, vamos envolver o nosso Brasil em vibrações de amor, de harmonia, de paz. Que nossas vibrações vá de encontro a todos aqueles necessitados, as pessoas humildes e aqueles que ainda são endurecidos de coração. Vamos fazer uma vibração especial para o nosso lar, enviando vibrações de harmonia, de amor, para dentro do nosso lar. Que seja sempre abençoado e protegido por toda a espiritualidade. Vamos envolver agora as casas de caridade para que elas possam continuar dando o seu melhor, que elas possam acolher aqueles que mais necessitam, não só moralmente, mas também fisicamente. E vamos fazer uma vibração especial, com muito carinho, com muito amor, a nós mesmos. Que a espiritualidade cubra a todos, como se amando, protegendo e amparando a cada um. Graças a Deus. Nesse instante, vamos envolver em muito amor a Hilda, que vai trazer a palavra do mentor na noite de hoje. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. Muita alegria que nos foi permitido estar aqui com vocês e direcionar essas palavras, rogando a cada um que, como foi dito, examinem a cada um com um crivo bem alto. Jesus, nosso querido Mestre, nos deu o caminho. Queridos irmãos, sabemos o quanto que é difícil, mas estamos aqui para auxiliá-los, para ajudá-los. Todas as vezes que se sentirem tristes, ansiosos, chamem por nós, chamem por Jesus. Vocês serão atendidos. Nunca se esqueçam. Ninguém está sozinho. Nós, os seus mensageiros, estamos prontos a ajudá-los.
desde que vocês peçam. Agradeço a oportunidade mais uma vez de vos falar e rogo a Jesus que cubra cada um de vocês com o seu amor e com a sua luz. Que o Pai possa dar aquilo que cada um veio buscar de acordo com o merecimento. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Tenham uma boa noite e assim seja. Graças a Deus. Te agradecemos por essas palavras, pelo carinho, pela orientação. Pedimos que Jesus sempre o fortaleça e envolva no seu amor, para que sempre que for possível venha trazer a sua mensagem. Graças a Deus. Boa noite, pessoas lindas. Boa noite para vocês. Agora a gente vai para o nosso tratamento.